qual é o primeiro passo para você ser um profissional que ajuda pessoas? Quais são os sinais que indicam que você tem esse dom, um dom nato, natural seu, de orientar, de guiar pessoas na caminhada delas, justamente porque você já teve orientações, já teve um guia, já teve um mentor, já teve um terapeuta, já teve alguém que te orientou e por conta da sua transformação, muitas vezes você tem vontade de levar esse conhecimento para outras pessoas também. Algumas têm esse despertar tão grande, tão profundo, que elas começam a sentir um chamado para serem terapeutas ou serem profissionais de alguma área que diretamente estão vinculados a isso. Outras pessoas apenas querem levar o conhecimento que têm para quem ama, para quem está por perto, colegas de trabalho, em casa, família, pessoas que ama, né? Mas e aí, o que fazer quando eu sinto um chamado que vai além de ajudar as pessoas que eu gosto, que vai além de orientar pessoas que estão no meu convívio? Inclusive, um dos sinais que apontam, que indicam que você nasceu para ser um profissional que ajuda pessoas, ser um terapeuta, por exemplo, é justamente o fato de você já ter passado por um despertar, por muitas transformações, ou por alguma transformação, né? E ter esse desejo, essa vontade de levar para além de si mesmo. Então esse já é o primeiro sinal que mostra que você sente um chamado aqui dentro de levar a algo que já contribuiu com a sua vida para que você possa contribuir com a vida de outras pessoas. Um outro sinal também é você ser um apaixonado por esse mundo do desenvolvimento pessoal. Desde muito tempo, ou às vezes desde cedo, a gente tem alguns questionamentos que não é todo mundo que tem. Algumas pessoas têm isso desde cedo, outras pessoas começam a ter esses questionamentos bem mais tarde, quando estão mais maduras, né? Mas são fases na vida que a gente começa a se perguntar: o que eu estou fazendo nesse mundo? Qual é o meu propósito aqui? Qual é o meu caminho? O que vai me fazer feliz? De onde eu vim? Para onde eu vou depois que a minha vida acabar, que eu partir desse mundo? Enfim, são questionamentos profundos, não são questionamentos rasos, simples do dia a dia. São coisas que você quer ir além. E aí você lê, você faz treinamentos, você procura mentores, você procura terapeutas, você está sempre em busca de algo ou alguém que possa trazer alguma explicação onde você vai acalmar e acomodar o seu coração com esses questionamentos que você tem. Um outro indício, um outro sinal que aponta que você nasceu para ser um terapeuta, um profissional que orienta pessoas, é você ser incansável nessa arte de ajudar o outro. E muitas vezes você ser levado para ser um conselheiro, para ouvir, e você tem empatia pelas pessoas. Então você ouve, você sabe dar o conselho certo na hora certa, você tem essa aptidão, essa paciência muitas vezes para ouvir aquela pessoa que necessita de uma orientação, e você gosta disso. Você fica feliz em poder contribuir com a vida das pessoas. É uma coisa que te anima, é uma coisa que te entusiasma, porque você está sentindo que você está contribuindo. Embora a maioria das pessoas goste de ajudar outras pessoas, quem nasceu para ser um profissional dessas áreas sente um entusiasmo maior, sente um desejo maior também de contribuir. Então, se algumas dessas questões que eu falei se encaixam com o que você sente, com o que você vive, principalmente internamente, é provável que você tenha nascido para ser um profissional que ajuda pessoas, tá? Inclusive, aqui embaixo na descrição eu vou deixar um teste. É um teste simples para você avaliar se você realmente nasceu para ser um profissional que poderia ser um terapeuta integrativo, a área pela qual eu atuo e que eu trabalho já há quase 20 anos. E quando eu comecei nas terapias integrativas, foi exatamente como eu tô falando aqui, por isso eu sei falar muito bem. Lá atrás, em 2004, eu caí meio que de paraquedas num atendimento de terapia com Bruno Gimenez, do Luz da Serra, que alguns que estão me assistindo aqui conhecem, inclusive, provavelmente já ouviram falar ou já conhecem, né? E eu lembro que antes disso, por volta dos meus 15, 16 anos, a minha mãe tinha uma cliente de costura, porque uma das tarefas que a minha mãe faz é costura, né? Ela é costureira, além de fazer faxina, além de fazer malha, além de ser multitarefas, né? Profissionalmente falando, ela também é costureira. E aí ela tinha uma cliente de costura que a gente ficava batendo altos papos. Ela vinha para pegar as costuras que a minha mãe tinha feito ou para trazer alguma coisa para minha mãe fazer.
E a gente ficava, eu, ela e minha mãe, conversando por horas. A minha mãe, ela sempre foi muito aberta, muito disponível para esse mundo todo, né? Inclusive, quando eu era criança, eu lembro que a minha mãe era cartomante, então eu via a minha mãe exercendo isso. Só que ela fazia isso de maneira informal, para amigos, para clientes, para pessoas próximas. Ela não vivia profissionalmente disso, né? Era algo mais como um lazer para ela, um hobby. E eu achava aquilo muito interessante, porque as pessoas saíam da consulta com ela, que era como se fosse uma consulta, né, de cartomancia que ela fazia. Só que as pessoas saíam e diziam pra mim: nossa, Kátia, parece que a sua mãe me descreveu sem me conhecer direito. Ou, nossa, o conselho que a sua mãe me deu foi o melhor que alguém poderia me dar. E eu lembro de ouvir, assim, vez ou outra, as pessoas falando isso, né? E eu achava aquilo interessante, mas eu era criança, sei lá, eu tinha uns 7, 8 anos, talvez até menos, nem sei. Então, ok, eu lembro vagamente dessas situações acontecendo, mas não era uma coisa que me chamava muito. Quando em 2004, que eu já tinha lá meus 20 anos, sei lá, quase 20 anos ou 20 anos, eu caí nesse atendimento de terapia, eu comecei a ver que esse mundo, né, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, ele chegou desde sempre na minha vida, desde a época que a minha mãe era cartomante. Depois, lá por volta dos 15, 16 anos, quando essa cliente vinha, ela trazia às vezes alguns livros, então eu comecei a ler sobre a Grande Fraternidade Branca, comecei a ler alguns livros espíritas. Eu tinha um tio que era espírita, então a gente às vezes tomava passe no centro espírita que ele trabalhava, eu ia na missa, então eu era muito universalista e eu gostava de tudo isso, eu achava tudo muito interessante. Eu não queria seguir nada, mas eu gostava de saber, eu gostava de entender, eu gostava de buscar esse conhecimento, porque eu via que algumas coisas me ajudavam a entender os questionamentos que eu tinha desde de adolescente. Claro que quando criança eu não lembro, mas depois de adolescente eu lembro que eu comecei com esses questionamentos, e às vezes começa bem cedo mesmo. Quando eu fui consultar com o Bruno, lá em 2004, as coisas foram fazendo sentido. Aquilo que eu tinha lido, conhecido de maneira aleatória, assim, sem entender direito, parece que foi se encaixando. E eu fui percebendo que a minha vida foi se transformando muito, muito rápido. Mágoas que eu tinha, angústias que eu sentia, dúvidas, indecisões, medos, foram se dissipando, eu fui me sentindo uma pessoa mais confiante, eu fui ficando mais feliz com a vida, mais grata de verdade, né? Não era aquela gratidão superficial, era uma gratidão real. E eu comecei a sentir uma felicidade que eu não sabia explicar, uma coisa muito diferente do que eu via até então. Claro, tudo muito leve, né? Tudo muito simples, porque eu tava começando a vivenciar tudo isso na prática. Mas essa transformação, ela me motivou a querer levar isso para as pessoas. Então, em 2005, já apareceu a minha primeira cliente de terapia, a primeira oportunidade para eu atender uma pessoa, sem eu me colocar disponível para isso no sentido de divulgar isso. Na época eu trabalhava na escola, eu era professora de educação infantil, e no final de uma reunião com as outras professoras e com a diretora da escola, a galera começou a me perguntar: Kátia, o que você tá fazendo? Porque umas sabiam, aquelas que trabalhavam diretamente comigo já sabiam que eu tava fazendo terapia com o Bruno e tal, outras não sabiam direito, mas notavam que eu tava com um brilho diferente, que eu tava mais sorridente, que eu tava mais paciente com as crianças, que algumas coisas estavam diferentes no ar. E aí eu comecei a falar brevemente, assim, muito sutilmente, né? Pra não ser invasiva nem nada. E quando todo mundo saiu, a minha diretora me chamou e falou: Kátia, eu tenho uma pessoa que eu acho que vai querer fazer reiki contigo. Eu falei: não, mas eu não atendo, eu não sou terapeuta, eu vou passar o número do Bruno. Não, mas eu acho que a gente tá vendo tanto a tua mudança que eu acho interessante fazer algo aí. E eu pensei: caramba, meu Deus. Na hora deu aquele frio no estômago, assim, né? Aquela sensação aqui que dá um revertério dentro. E eu falei: meu Deus, mas eu não sou terapeuta, eu não sou como o Bruno, eu tô só fazendo curso de reiki pra mim, pra me ajudar. E claro, aplicava na minha mãe, aplicava na minha irmã, nas pessoas próximas, mas não tinha intenção de ser uma terapeuta. Embora eu tivesse transbordando já, né, querendo levar o conhecimento para mais pessoas, não era a minha realidade na época, pensar nisso ou ser uma terapeuta. Mas aconteceu. E aí, ok, eu falei: tá bom, passa meu número para ela. E para minha surpresa, eu acho que no dia seguinte, a pessoa me ligou querendo marcar um reiki comigo. E aí eu tremi na base, porque aí a coisa era séria mesmo, né? Não era só falar, realmente estava acontecendo. E aí eu lembro que eu liguei pro Bruno, pedi um socorro pra ele: Bruno, o que eu faço, como eu faço e tal. Eu tinha referência do que eu já fazia com o Bruno, que já fazia uns meses que eu tava fazendo os atendimentos regularmente com ele, já tinha noção, já tinha feito reiki 1 e reiki 2.
Isso eu já tinha, radiestesia, fitoenergética, então eu já tinha um pouco de conhecimento. Não era tão leiga no assunto, mas não a ponto de fazer um atendimento profissional, né? Mas aí o Bruno me passou umas orientações, eu me organizei, ok, fui atender a pessoa. Cheguei lá muito de coração aberto, não falei nada que eu não tinha experiência, não fiquei me justificando, simplesmente fiz o trabalho que eu achei que eu tinha que fazer. No final, ela olhou pra mim e falou, nossa, isso foi muito bom, eu amei, Kátia, e eu vou te indicar para pelo menos umas 4 pessoas. Eu falei, não, mas... eu tentei assim dar uma desculpa, enrolar, nem lembro o que eu falei, mas eu tentei dar uma enrolada e ela falou, não, porque eu acho que é fulana, porque eu acho que é fulana, porque não sei o que lá, porque eu acho que vão gostar, porque isso, porque aquilo, porque eu acho que elas precisam. Eu, tá bom, mas eu pensei, ela vai falar e ninguém vai me procurar. E não é que naquela semana as 4 pessoas me ligaram para marcar atendimento, gente. Ali eu entendi que era um sinal do divino, um sinal do universo. Ei, Kátia, acho que tem algo aí pra você. Eu falei, bom, se é isso que eu tenho que fazer da minha vida, se a vida tá me levando pra esse caminho, eu vou me preparar, então, decentemente pra isso, eu vou me organizar pra isso, eu vou estudar pra isso, eu vou me dedicar 100% pra isso, porque se é isso que a vida quer de mim também, eu vou conciliar com o trabalho da escola e nas horas vagas eu atendo essas pessoas. Na época eu trabalhava só de manhã na escola, e aí eu tinha as tardes livres, então eu tentava encaixar algumas coisas de tarde ou no final do dia, e aí eu comecei, devagarinho. Eu não tinha muita experiência, eu estava começando, só que eu não deixei isso me abalar, eu não deixei isso me tirar a confiança daquilo que eu podia fazer e do que eu podia contribuir com o que eu tinha. Eu nem sei como eu tive essa consciência naquela época, talvez o Bruno tenha me ajudado nisso, mas eu fui com medo mesmo, com insegurança mesmo. Eu não estava 100% segura do que eu ia fazer porque era algo novo, totalmente diferente. Mas eu me estruturei, eu me organizei e eu fui. E eu vi que ter esses passos, essa estrutura, essa organização foi essencial para eu me sentir segura para fazer o que eu podia fazer naquele momento. Tanto que essa primeira cliente gostou e me indicou para outras pessoas. Por isso, e por conta dessa experiência, eu criei o Terapeuta do Zero, que é um treinamento online, uma formação em terapia integrativa para quem quer iniciar na área. Então, se você tem esse dom, esse chamado, essa vontade de atuar com as terapias integrativas e não tem nenhum curso, ou você já fez algumas formações, mas ainda não atendeu ninguém, o Terapeuta do Zero é para você. O Terapeuta do Zero, ele vai te guiar para que você atenda os seus primeiros clientes de forma profissional, onde eu vou te ensinar tudo, beabá, passo a passo, do que você precisa para começar com as terapias integrativas. Além disso, você vai ter acesso a práticas e técnicas que eu mesma utilizo nos meus atendimentos. Até hoje, algumas eu utilizo ainda, para você iniciar, para você atuar. Tem casos de consultório, dicas de como fazer o seu processo, o seu procedimento, o início, o meio, o fim do atendimento, o que falar, como fazer, quais as melhores perguntas para você entender o momento do seu cliente. Você vai mapear o que você vai fazer com essa pessoa, que prática você vai usar, que técnica você vai aplicar e como você potencializa tudo isso para de fato levar essa contribuição para o seu cliente. Então, se você ainda não é um terapeuta do zero, não conhece o Terapeuta do Zero, aqui embaixo vai ter um link com todos os detalhes, todas as informações, para que você possa ver e aproveitar essa oportunidade. Porque agora a gente está liberando alguns bônus muito especiais. Se você entrar no Terapeuta do Zero, além de ter um guia para saber como atender seus primeiros clientes, você vai ter um curso completo de cromoterapia e alinhamento de chakras, para que você possa usar essa prática, essa técnica nos seus atendimentos. Você vai ter um curso de radiestesia lá dentro, para saber usar essa prática nos seus atendimentos também. Você vai ter o meu método de liberação de crenças, que eu vou te ensinar a fazer esse processo nos seus atendimentos. E a gente está liberando uma aula exclusiva para você saber como atender crianças e adolescentes, o que fazer, como fazer as abordagens, né? Como adaptar algumas coisas que a gente trabalha dentro do consultório para atuar com crianças e adolescentes. E eu também estou liberando 2 outros bônus especiais, que é como iniciar sua divulgação para você ter mais clientes de terapia depois que você iniciar, e como dar os primeiros passos também no Instagram para você divulgar seu trabalho, usar as redes sociais a seu favor. Então, se você quiser, pega aqui embaixo o link, já acessa para fazer a sua inscrição. E agora, nós vamos fazer uma prática aqui, como a gente faz seguidamente nos vídeos. Se você está chegando aqui agora, não tem problema, né? Se ainda não conhece. Mas, vez ou outra, a gente faz essa leitura de campo, né? Essa análise, diríamos assim, de algo que tem a ver com o tema do vídeo, tá? Então agora, eu quero que você olhe para esse representante aqui, quero que você respire fundo, vamos ver se a gente consegue dar uma aproximadinha aí, consegue, né, Douglas? Dá uma olhadinha nesse representante, não tenta querer buscar quem ele é, tá? Ele não está representando alguém,
Pode ser que ele até te lembre alguém, mas ele não está representando alguém. Ele está representando algo, tá? Que eu não vou dizer o que é ainda. Respira, olha para ele e veja o que você sente, como você se sente, qual é a sensação que vem. Para mim é uma sensação muito boa, mas eu não vou falar muito para não influenciar vocês aí que estão assistindo. Qual é o sentimento, qual é a sensação, como você se sente olhando para ele, o que ele te lembra, que palavra que vem. Se quiser pode até comentar aqui, ou se não, simplesmente capta, né? Percebe e traz para dentro essa sensação para você perceber quando eu revelar o que isso significou para você. Beleza? Vamos ver o que ele representa então? Aqui eu coloquei para a gente sentir no campo o ser terapeuta. Então, para quem estava na dúvida, para quem não sabia muito bem, ou para quem estava buscando essa possibilidade, já pode ter um primeiro movimento interno para sentir o que ser terapeuta causou em você, fez você sentir. Tem pessoas que geralmente, quando nós fazemos esse exercício, se sentem muito bem, se sentem em paz, se sentem leves, se sentem conectados, se sentem muito fluidos com relação a isso. Então veja como você se sentiu. Se de repente você não se sentiu tão bem, mas você tem a pretensão de ser um terapeuta, o que será em você, internamente, você precisa olhar para você abrir espaço para essa possibilidade. Porque se você já sentiu o chamado, se você já percebeu que tem o dom, o que é que está te segurando de ir além? Aí é interessante olhar terapeuticamente para isso, né? De forma mais profunda. Inclusive no Terapeuta do Zero, um dos primeiros movimentos que a gente vai fazer lá é justamente alinhar a sua postura como profissional, trabalhar autoconfiança e autoestima para que você se sinta seguro para atender seus clientes. Porque eu vejo que esse é um dos primeiros grandes passos no caminho do terapeuta para que ele consiga realmente performar na profissão. Você tem que se nutrir para se sentir nutrido e então contribuir. Agora, se você internamente sempre sente falta de algo, a sua postura ainda é de um salvador, no sentido de que você quer salvar as pessoas e não orientá-las, isso vai gerar um certo desequilíbrio. E aí precisa ser olhado. Então, lá dentro do treinamento, até isso nós vamos trabalhar. Além dos passos para você atender seus primeiros clientes, você também vai ter todo um movimento interno com relação à autoconfiança e com relação à sua postura dentro das terapias e do seu trabalho como profissional dessa área. Então, é um curso muito completo. Nem é um curso, gente, é uma formação. Eu até me corrijo, por quê? Porque não é um simples curso. É uma formação, é um treinamento profundo, onde você vai saber o que realmente você precisa para atuar nessa área. E assim, se você me acompanhar no meu perfil e se você acompanhar por aí o meu movimento, você vai ver que volta e meia eu mostro depoimentos dos alunos que postam na nossa comunidade as transformações, a coragem para iniciar, o quanto é lindo de ver a galera se colocando à disposição para fazer o que vieram fazer aqui. E isso é o mais gratificante de tudo. Não é simplesmente estar lá, mas é ver que as pessoas estão se movimentando e cumprindo com a sua missão, levando o seu chamado adiante, né? Vivendo a vida com propósito, para que possam cumprir com esse papel aqui e fazer aquilo que se propõe a fazer com maestria, né? Tá certo? Então, bora lá. Se você ainda não é nosso aluno do Terapeuta do Zero, aproveite essa condição especial aí dos bônus que a gente tá liberando agora. Não sei por quanto tempo vai ficar liberado, inclusive neste momento que eu tô gravando o vídeo, nós estamos com quase 50% de desconto, então aproveite, porque a qualquer momento a gente pode encerrar essa oferta e aí você vai ter que pagar o valor integral e talvez você não tenha acesso a todos esses bônus que eu falei. Combinado? Um beijo e eu espero você lá no Terapeuta do Zero ou nos próximos vídeos. Tchau, tchau!